A outra pode iniciar. Joia. Então, dando continuidade, então, esse ator, ele sabia o quanto era relevante para a vida dele essas expressões. Irmãos, pensem assim, vamos parar e pensar. Eu sou um apaixonado por filme, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de tudo que é filme. Eu sou um apreciador. E eu gosto demais de uma boa interpretação. Tem vezes que a gente vê uma criança que ele tem o dom da interpretação que você fala, pelo amor de Deus, essa criança vai ser um gênio na arte de interpretar. Então, quando uma pessoa tem um talento de comunicação e ele expressa isso muito bem, e se ele realmente se converte, consagra isso a Deus, isso é fantástico, isso é sem palavras. Pegue aí todos os melhores atores que você conhece. Pense neles convertidos. Pense neles tendo uma vida real e íntegra com Deus. E pense neles depois proclamando e pregando as verdades. O que Deus não faria com eles? É claro que aí haveria a necessidade de passar por uma profunda conversão. Porque, é claro, um ator ele tem por si o desejo de interpretar, mas ele ama a fama, ele ama a riqueza. E quando uma pessoa como essa se converte e passa a pregar o verdadeiro cristianismo, ele sabe que ele não vai ter mais aquela fama, que ele não vai ter mais aquele prestígio, que a vida dele vai mudar, porque agora a mensagem dele vai ser a mensagem do Evangelho. Muda totalmente o contexto e a essência. Mas pense nisso, um ator realmente, uma pessoa que a vida toda treinou, foi treinado em falar, em se comunicar. Então, o Whitefield seria o mais próximo disso. Só que ele não teve uma escola de dramaturgia, ele não fez faculdade disso, ele teve uma história, ele gostava. Mas o que o levou agora a ser um pregador foi, eu diria, o próprio talento de Deus, o dom de Deus. Ele tinha uma paixão, mas ele amava muito mais a Deus e a obra de Deus. Então, vamos continuar aqui rapidinho para a gente, né, tentar acabar esse slide. Leia para nós, Felipe. Com suas mensagens vivas, dramáticas e cheias de alegria. Isso que eu li, né? Não, você leu só o primeiro parágrafo. Tá. Com suas mensagens vivas, dramáticas e cheias de alegria espiritual, o país da Inglaterra começou a ser abalado. As verdades eram simples, diretas e baseadas nas doutrinas básicas do novo nascimento e da justificação pela fé. Mas para as pessoas que nunca antes ouviram tais coisas com clareza, eram como descargas de raios no coração. Ele não estava declarando sua própria mensagem, mas a mensagem de Deus. É necessário nascer de novo. Logo, houve resistência, principalmente por parte dos clérigos, que se perturbavam com a oração de Whitefield para que eles também nascessem de novo. Pessoas das camadas mais elevadas da sociedade também não gostavam de ouvir que eram pecadores e precisavam se arrepender. Em outras palavras, né, a mensagem dele incomodou muitas pessoas. A mensagem deles inquietou multidões, começando pelos líderes dos seus dias, porque ele falava, ele tinha uma mensagem diferente, mas ele ao mesmo tempo sabia que isso ia ser uma quebra de paradigma. E agora ele estaria sendo essa voz de Deus na sociedade, e muitos começaram a questionar suas práticas, questionar sua vida, e como tudo, irmãos, gera desconforto. Eu lembro bem, eu levava meu filho sempre para os treinos dele do esporte que ele pratica, né? E o professor dele falava assim para ele sempre quando dava uma lição nova: faz assim. Eu falei, pastor, professor, mas isso é muito ruim. Ele falou, não, o desconforto faz parte. Você sempre faz uma coisa. O desconforto, ele acontece porque você está mudando a sua natureza, está mudando o seu comportamento. É como em tudo no cristianismo, né? Há um desconforto
principalmente quando aquela mensagem vem contra nós. Mas ele não parou, ele não se limitou. Continuando, trabalho missionário. Pode ler para nós, filhote? Whitefield cruzou 7 vezes o Oceano Atlântico entre a Inglaterra e a América. Faleceu em 1770 com apenas 55 anos de idade. Em 34 anos de ministério, pregou mais de 18.000 sermões, ou uma média de mais de 10 por semana. No seu último ano de vida, apesar da saúde prejudicada pela extrema intensidade da sua vida, recusou-se a parar, dizendo que preferia se esgotar a enferrujar. Antes de pregar sua última mensagem, sentindo-se muito mal, Whitefield orou: Senhor, se ainda não completei minha carreira, deixe-me ir falar por ti mais uma vez no campo, selar tua verdade e voltar para casa e morrer. Tua oração foi respondida. Teu último discurso foi no meio da tarde, num campo, em cima de um barril. Teu texto foi: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. 2 Coríntios 13:5. O tema foi o novo nascimento. Simplesmente fantástico, né? Vamos continuar lendo aqui os slides. Trabalho missionário. Por favor, leia para nós. No começo, falava com muita dificuldade, sua voz rouca, sua dicção pesada. Frase após frase saía sem muito nexo, sem atenção ao objetivo oratório. Mas de repente sua mente se acendeu, a sua voz de leão bradou mais uma vez, alcançando as extremidades da sua audiência. Falando da ineficácia de obras para merecer a salvação, Whitefield trovejou: obras, obras. O homem alcançar o céu por obras. Eu pensaria antes de alcançar a lua subindo numa corda de areia. Esta foi a exortação final do grande pregador. A luz que brilhou na sua alma queimou com ardor até o fim de sua vida. Joia. Então, nós estaremos parando por aqui, dando a história desses dois homens. Em virtude da hora, Felipe, eu vou deixar como recomendação, vou passar para vocês um link. Existe um material no próprio YouTube, que é um vídeo, né? Eu vou publicar e vou disponibilizar no canal do seminário, mas eu quero passar aqui para vocês, que é esse livro, Heróis da Fé. É uma publicação do Heróis da Fé, falada em áudio. E vale a pena vocês lerem John Wesley e George Whitefield. Porque além de ser um acompanhamento de áudio, você pode acompanhar ele, literalmente ele lê os dois capítulos. Porque isso vai enriquecer muito a vida de vocês. Como o horário já se avançou bastante, mas eu gostaria de concluir aqui, porque os 4 grandes vultos chamados pelo nosso irmão Orlando Boyer foi John Wesley, Carlos Wesley, Jonathan Edwards e George Whitefield. Esses 4 homens sacudiram o povo dos seus dias, mas tudo começou por um profundo despertar na vida deles com Deus. E uma das coisas que mais me apaixona na vida deles era o amor que eles tinham à palavra e à obra de Deus. E o desejo incansável de proclamar a vontade de Deus e de fazer a obra de Deus. Uma das coisas que mais me encanta na vida deles era esse desejo. Como eles amavam a obra de Deus. Eles eram pessoas de uma dedicação extrema. Eles não faziam corpo mole na sua vida íntima com Deus, nem na maneira em que pregavam. Todos sabemos que um pastor prega em média 1 ou 2 sermões por ano, por semana. Em média, pregam por volta de 100 a 200 sermões por ano. Esses homens, eles pregavam
numa quantidade absurda. Por exemplo, a gente acabou de ver a quantidade de vezes que Whitefield pregava. Wesley conseguiu pregar muito mais do que Whitefield. Wesley, a capacidade de pregação de Wesley era uma infindável. E não era somente pregação, era dedicação ao pastorado, era empenho ao pastorado, ao discipulado, à mutualidade. Ou seja, eles literalmente gastaram as suas vidas como se fossem velas sendo queimadas para que o reino de Deus fosse estabelecido. E o que mais me fascina na vida desses dois homens é porque eles faziam isso com modéstia, ou seja, eles não faziam para ganhar recursos e faziam para que muitas vidas fossem ganhas para Deus. Eles não tiveram um desejo de acumular riquezas e nem de montar denominações. Wesley, pela vontade soberana de Deus, dele, do grupos que ele pastoreou, surgiu a Igreja Metodista. Já de Whitefield, não. Whitefield não teve igrejas que foram montadas, mas tiveram milhares de pessoas que foram ganhas e transformadas e que continuaram dando sequência a essa obra. Por exemplo, eu citei Spurgeon. Spurgeon cita constantemente pelo menos dois autores. Ele cita que um dos livros de cabeceira dele, além da Bíblia, era de John Bunyan, o Peregrino. E o outro autor muito citado por Spurgeon era o próprio Whitefield. E Baxter também. Mas como eles foram abençoados por esses dois grandes homens de Deus. Então eu gostaria de concluir dizendo isso, né, que a vida deles possam ser olhadas de perto, passando pelo critério pessoal, depois passando pelo empenho no reino, dedicação no reino, trabalho no reino, expansão do reino. Não apenas da forma que a gente quer, mas da forma que Deus deseja com que a gente faça. Tá bom, meus irmãos? Felipe, quer comentar alguma coisa? Não, pastor. Tá tranquilo. Jorjão, quer comentar alguma coisa, filhote? Seu áudio ainda não foi destravado. Seu áudio ainda está bloqueado. O grande e interessante desses homens do passado, eles eram homens que se fundamentavam na palavra, numa busca em oração, e, e mostrou que não precisava de muitas pessoas para com que esse avivamento pudesse chegar até nós. Então, foi um grupo pequeno. Tem hora hoje, nós, como igreja, nós pensamos que precisamos ser muitas pessoas para que o avivamento chegue até os dias de hoje. Nós vemos que são poucos, não são muitos que querem ser avivados, né? Sim. Porque eles estão pelo frenesi do mundo, né? Então, esquece que quando a própria palavra fala, se eu quero algo do Senhor, eu tenho que negar a mim mesmo, né? E as pessoas não querem se negar como seres humanos e para ser um ser humano que busca o Senhor, né? Exatamente, Jorjão. Você vê que esses irmãos, e não somente eles, mas se você, como os demais irmãos, as nossas aulas passadas, Deus precisou de muitas pessoas. Deus precisou de alguns homens totalmente desentregues ao quê? A causa do Evangelho. A causa de amar a Deus, de amar essa palavra e de praticá-la da sua fé, da sua forma mais simples. Whitefield, por exemplo, Wesley, próprio Lutero, Savonarola, Jonathan Edwards, todos eles, né, eles não tinham muitas vezes muitas coisas para favorecer que esse avivamento chegasse onde chegou, mas eles tinham quem? O poder de Deus. Eles tinham essa entrega, né? Então, essa é uma marca que a gente vê, sabe, que deve nos acompanhar, porque ainda mais na nossa geração,
a gente está muito preocupado com os números, né? A gente está muito preocupado com a quantidade. Tudo isso é importante? Claro que é importante. É melhor salvar mais vidas ou poucas vidas? É claro que é mais. Mas muitas vezes a gente quer salvar mais vidas e com uma mensagem errada. Aí eu pergunto, será que são vidas sendo salvas? Spurgeon tem uma frase muito interessante que ele dizia que ele era pastor de ovelhas e não apacentador de bodes. Eu fico muito preocupado com essa ideologia de bodes, porque muitas vezes a gente está vendo bodes e a gente não tem um discurso com relação a isso. E aí a gente quer bode, quer vaca, quer tudo. E o ministério é bem claro, é ovelha. É ovelha, são cordeiros, né, que começam conosco. Então, isso aí, Jorjão. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. Tá bom? Agora eu vou desligar o áudio para não ficar muito longo. E aí, logo depois dessa gravação, a gente continua conversando, Jorjão. Então, Felipe, Deus abençoe. Jorge, Deus abençoe. E os irmãos que Amém. acompanharem aqui essa aula, que Deus abençoe. E na semana que vem, a gente vai falar um pouco de Jonathan Edwards e vamos falar um pouco sobre os avivamentos na América. O que aconteceu por meio deles. E depois a gente vai então entrar no livro-texto, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Dê uma semana Amém. abençoada para vocês, tá bom? Amém. Fiquem com Deus. Continua aí, Jajão.